vida eterna, ou seja, você vai ser salvo. Aí ele falou: mas Senhor, isso tudo eu faço desde pequeno, isso tudo eu tiro de letra, eu faço tudo isso, quero ir além. E Jesus falou: ó, então, calma aí, se você quer ir além, ou seja, ele estava querendo chegar nesse nível de discípulo, nesse nível de alguém que vai frutificar mais, nesse nível de alguém que vai ser uma pessoa mais ativa. Aí Jesus falou: ó, esse nível que você quer, você precisa ter uma atitude: vender tudo que você tem e dar aos pobres. A Bíblia diz que aquele jovem olha para o Senhor, triste, abaixa a cabeça e sai, porque a Bíblia diz que ele possuía muitos bens. Então veja bem, irmãos, você vai ver que ao longo da caminhada cristã, muitas pessoas têm boas intenções com respeito à edificação da casa de Deus e com respeito ao envolvimento nessa obra. Então muitas pessoas às vezes são gratas, têm um coração agradecido, porque ele estava lá nas drogas e o Senhor resgatou ele estava lá na prostituição e o Senhor tirou, o casamento estava destruído, o Senhor restaurou. Então houve uma restituição da parte do Senhor sobre a vida dele. Então é natural que essa pessoa seja grata, mas só que essa gratidão por si só, ela não é necessária quando diz respeito à edificação. Semestre passado nós falamos o semestre inteiro sobre a edificação da casa de Deus. Então veja bem, quando nós falamos de edificação, não basta boa intenção, tem que haver chamado. Agora, o chamado, ele também é uma coisa muito mais simples do que nós costumamos imaginar que é. Então quando nós falamos de chamado, nós imaginamos experiências místicas extraordinárias, nós imaginamos experiências assim, fora do comum, arrebatadoras. Mas eu vou dizer para você, irmãos, a verdade é que a maioria de nós não somos chamados dessa forma. Eu quero te perguntar para você, o dia que o Senhor te desafiou a liderar uma célula, veio um trovão? Eis que eu te chamo a partir de agora para liderar uma célula. E será numeroso o número de pessoas que você vai treinar. Foi assim? Agora como foi que Deus fez? Às vezes pegou o Ananias lá, mãozinho simples, que não sabe nem falar direito. Ô Johnny, rapaz, o negócio é o seguinte, tem a célula aqui, a célula está grande, precisa de alguém para treinar. Aí você, como tem muita intenção, fala assim: não, estou aqui. Mas você não percebeu que nesse momento o Senhor estava te chamando. E às vezes, por não discernirmos isso, às vezes ignoramos o fato de que Deus, nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, Deus não vai falar de maneiras estrondosas. E às vezes, por conta de não discernirmos isso, não valorizamos a função que temos. Então você vive como líder, ou seja, Deus te chamou. O Senhor tem uma obra, o Senhor tem uma edificação que Ele planejou desde a eternidade, que lá atrás Ele resolveu na sua bondade, na sua grandeza. Ele falou assim: eu vou escolher algumas pessoas para serem cabeça, para serem colunas dessa obra, e Ele chamou. E essas pessoas estão aqui hoje. Mas às vezes eu e você, por não ter acontecido coisas miraculosas, nós muitas vezes colocamos em xeque o chamado de Deus. Vou perguntar para você, por quantas vezes problemas vieram e você falou: quer saber, eu não fui escolhido, quer saber, eu acho que isso não é para mim não, porque se Deus tivesse me chamado mesmo, eu acho que eu estou fazendo a força do meu braço, porque se Deus tivesse me chamado, o negócio ia ser mais simples. Então veja bem, discernir, perceber o chamamento do Senhor é algo chave para que nós possamos frutificar. Quantos aqui a célula fez aniversário? Tem mais de um ano? Quantos? Tem mais que eu sei, pode levantar a mão.
Eu vou dizer para você, sabe por que isso acontece? Porque ainda falta clareza de que o Senhor te chamou. Porque o dia que você tiver essa santa convicção de que o Senhor te chamou, te escolheu, assim como a palavra do Senhor diz: escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Como falta essa clareza, às vezes nós caminhamos assim, como se não tivesse rumo. Às vezes caminhamos sem alvo específico, porque é diferente. Então veja bem, o chamado de Deus, irmão, presta atenção nisso. Para que eu e você discernam no chamado de Deus, nós precisamos estar atentos ao que acontece no nosso dia a dia. Veja bem, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou Abraão para quê? Rapaz, Abraão, eu estou com um projeto, rapaz. Veja bem, Abraão, senta aqui comigo, rapaz, ó, o negócio é grande, presta atenção. Eu tenho um projeto que é gigante. Eu estou te chamando agora, porque vai ter um dia que vai vir um Cristo. Esse Cristo vai redimir a humanidade. E através dessa redenção, eu vou fazer algo muito grande. Vou separar algumas pessoas que chamarão de crente. Esses crentes vão ter algumas igrejas, e uma dessas serão igrejas em célula. Essas igrejas em célula vão fazer uma revolução, e aí as coisas vão atender. Sabe, através de você, toda a sua descendência vai ser abençoada. Foi isso que Deus fez? O Senhor, quando chamou Abraão, ele só falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Senhor, que terra é essa? Não, rapaz, eu vou te mostrar ainda. Mas Senhor, não esquenta não, sai, mas para onde que eu vou? Não, só sai da tua terra aí. Mas Senhor, será que você é parecido com Abraão? Talvez o que tenha acontecido na sua vida é o seguinte: você estava lá morgando na igreja, você só queria conhecer mais o Senhor, aí chegaram para você e falaram assim: rapaz, toma uma célula. Mas o que eu faço? Não, lidera aí. Mas como lidera? Faz aí, rapaz. Aconteceu isso com alguém aqui? Só um? Achei que tinha sido mais. Tem mais, deixa de ser carnal. Admite que você foi pego de surpresa. Quantos? Ih, já aumentou bastante. Então, irmão, veja bem. Agora, o que caracteriza de maneira forte esse chamado? E às vezes nós começamos a nos deparar com a seguinte situação: então eu estou trabalhando aqui, então eu tenho minha vida, particular, eu tenho uma série de coisas para eu resolver, mas eu tenho também as questões ministeriais. E você sabe, nós tendemos a abandonar aquilo que não está andando de acordo com o que queríamos. Tudo aquilo que dá trabalho demais é o que nós tendemos a abandonar. Tudo aquilo que por vezes não anda de acordo com o que queremos é o que nós falamos: quer saber? Acho que não dá não. Então, a palavra do Senhor diz, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no verso 21, fala sobre o chamado de Eliseu. Então a Bíblia diz, lá no verso 19: partiu pois Elias, dali achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Então Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia.
Então, aqui no chamado de Eliseu, nós conseguimos perceber alguns pontos que são extremamente importantes a respeito do chamado. Então veja bem, nós costumamos largar, e você vai ver, presta atenção nisso, à medida que as coisas se afunilam, à medida que as coisas se tornam complicadas no ministério, porque veja bem, ministerialmente falando, o Senhor sempre vai exigir de você um renovo. O Senhor sempre vai exigir de mim, de você, que eu e você tenhamos óleo novo para queimar diante dele. E o Senhor vai exigir sempre que haja luz constante. Ou seja, que eu e você estejamos sempre debaixo da unção e sempre debaixo da revelação do Senhor. Então isso é uma exigência na palavra de Deus. Mas a verdade é que à medida que as coisas vão passando, à medida que as coisas vão acontecendo, parece que tudo se torna meio complicado. Então a unção já não é mais a mesma, porque esquecemos de renovar. Porque nos envolvemos mais com atividades do que de fato com aquilo que deveríamos nos envolver. Então a luz também começa a se apagar, ou seja, não tem mais ideias, revelações. Então a célula é sempre aquele negócio insosso, sem graça. Não tem ideia para a célula, não existe uma dinâmica. Como que é a célula? Então chega lá o líder, irmão, nós vamos orar. Esses dias o irmão estava compartilhando comigo da célula, o líder premeditando tudo. Agora nós vamos orar, então ora. Aí todo mundo orava. Agora nós vamos fazer o louvor. Cadê o louvor? Cadê o louvor? Põe o louvor, irmão. Aí põe o louvor, então vamos louvar. Agora nós vamos pregar a palavra. Então começa a palavra. E agora nós vamos fazer a comunhão. Então veja bem, pode ser que muitas células nossas estejam desse jeito. Por quê? Porque a lâmpada está se apagando. Mas nesse final de semana o Senhor tem óleo novo e fresco para derramar sobre mim e sobre você. Então quando tem óleo, quando tem revelação, o que acontece? As ideias borbulham, fervilham, porque o meu coração está aquecido. Então eu penso na célula, eu fico planejando a célula, eu não vejo a hora de fazer aquela dinâmica para ver a cara dos irmãos surpresos. Mas à medida que as coisas vão passando, nós vamos esfriando, perdemos isso de vista. Por quê? Porque aí começa a ficar complicado, e é aí que tendemos a desistir. Em vez de renovar, tendemos a desistir. Então veja bem, irmãos, a primeira coisa que nós olhamos aqui no chamado de Eliseu é uma coisa chamada produtividade. Verso 19, a palavra do Senhor diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Então, o que Eliseu estava fazendo? Estava pescando? Estava lá morgando? Não, ele estava trabalhando, ele estava produzindo. Irmão, eu quero dizer para você, sabe quando que Deus vai te chamar para coisas maiores? Não são nos momentos de improdutividade, ou seja, que você está ocioso, mas o Senhor vai te chamar, às vezes é quando o seu trabalho está bombando, é quando você não tem tempo nem para respirar. Sabe quando que o Senhor te chama para um tempo novo? É quando você não tem mais tempo. É quando você está trabalhando. Sabe qual foi o dia que o Senhor confirmou meu chamado para tempo integral? O dia que eu ia entrar na faculdade. Está tudo planejado, tudo bonitinho, as coisas andando. E aí o pastor Austin veio e me desafiou a abrir a igreja. Sabe qual foi o dia que eu comecei a discipular a rede? Era quando eu trabalhava lá no Tatuapé, não era quando eu estava em casa sem fazer nada não. Porque no dia em que eu conheci o Senhor, impressionante isso, eu trabalhava por conta própria, então meus horários eram todos invertidos. Então eu trabalhava de madrugada e dormia de dia. Eu fazia restauração de foto.
Mas quando eu conheci o Senhor, eu comecei a trabalhar secularmente. E quando eu comecei a liderar a célula, era quando o negócio estava bombando. Então veja bem, Deus sempre chama pessoas produtivas. Se você deixou de produzir, tanto na sua vida secular, quanto na sua vida ministerial, isso não está no centro da vontade de Deus. Então talvez você fale, pastor, eu não posso me envolver tanto, porque está muito corrido. Mas irmão, eu quero dizer para você, se está corrido, esse é o momento de você se envolver. Se as coisas estão difíceis, esse é o momento de você produzir. Fala para o seu irmão, irmão, você precisa ser produtivo. Chacoalha ele e fala assim, irmão, você precisa produzir para Deus. Os discípulos, o Senhor chamou os discípulos quando eles não estavam fazendo nada? Nada. Pedro foi chamado da pesca maravilhosa. Foi a maior pescaria que ele teve em toda a vida. O Senhor chamou ele para quê? Para seguir. Paulo foi chamado, era produtivo. Paulo mesmo diz que ele frutificou mais que todos. E ele trabalhava secularmente. Paulo não veio para tempo integral, não. É óbvio, irmãos, que aquele que está em tempo integral, ele tem mais oportunidade de focar no ministério. Mas não são todos aqui que vão ser chamados para tempo integral. Eu vou dizer para você, muitos irmãos vêm para a igreja enxergando uma estrutura empresarial. Ou seja, eu estou aqui para galgar posição. Eu sou líder, eu estou aqui como membro, mas daqui a pouco eu vou ser anjo da guarda, daqui a pouco eu vou ser líder em treinamento, vou ser líder de célula, daqui a pouco discipulador, obreiro e pastor. Mas não é assim que as coisas funcionam. Todos são chamados, mas nem todos são chamados para tempo integral. Às vezes, esses dias, o irmão me procurou, pastor, eu sinto que eu estou ansioso, porque tenho visto que eu tenho crescido, e eu estou meio receoso, porque eu gosto do meu trabalho, mas vou ter que vir para tempo integral. Mas por que você vai ter que vir para tempo integral? Aí? Não, porque o ministério está exigindo demais, as coisas estão crescendo. Mas isso não significa que você tem que ir para tempo integral. Isso significa que você tem que treinar outros líderes. Isso significa que você tem que se multiplicar. Irmão, quando as coisas estiverem complicadas para você, sabe o que Deus está falando para você? Se multiplique. Quando o negócio começar a ficar apertado na célula, sabe o que o Senhor está dizendo? Se multiplique. Sabe por que está apertado? Porque você não está desenvolvendo ministérios na célula. Você faz tudo. E o que o Senhor está falando para você é: se multiplique, ou seja, treine outros, invista em outros, para que esses possam ir além de você. Agora você já percebeu que a nossa tendência é parar? E aí eu dizer, não, eu não quero me desgastar. Esses dias um irmão, falei para ele, irmão, mas por que você está fazendo isso sozinho? Não, pastor, porque eu não vou ficar chamando ninguém. Vocês vêm fazer de cara feia, mas deixa fazer emburrado, porque isso é treinamento. Treinamento não é você ter um monte de gente sorrindo lá do seu lado, não. Ó, nós estamos juntos, Batista. Ó, ser motivado assim é fácil, irmão. E é por isso que você precisa ter convicção de que o Senhor te chamou para liderar essa célula. Foi o Senhor quem te chamou. Olha para o irmão que está do teu lado e aponta no olho dele e fala assim: irmão, foi o Senhor que te chamou para liderar. Se não é essa convicção, o que você fica? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sei o que acontece. As coisas comigo não acontecem. Não acontece porque você não multiplica.
Pega o cabo, puxa ele pelo pescoço, fala: irmão, você vai crescer. Eu vou levar você a avançar. Está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então não pense você que Deus chama pessoas improdutivas. Deus chama pessoas produtivas. Pessoas que trabalham. Felizmente existiu uma conversa aí de que pastor não fazia nada. Eu vou dizer para você, eu não quero ser um desses. Porque se eu quiser, eu tenho trabalho para virar à noite. Essa semana foi semana de discipulado acabando 1h, meia-noite, discipulado individual. Então, irmão, Deus quer levar você a ser alguém produtivo. Olha para o teu irmão e fala para ele: irmão, você vai ser produtivo. Dá retorno, Cleiton, dá retorno. Fala para o seu irmão: se prepare para você produzir. Porque aquele que produz em outras coisas, ele também produzirá nas coisas de Deus. Paulo diz: primeiro vem o natural, depois o espiritual. Se você não aprendeu a ser produtivo nas coisas naturais, como que você vai ser nas coisas espirituais? Porque o caminho é o mesmo. O que muda? É o material. É isso que muda. Ele diz que alguns edificam coisas corruptíveis. Paulo diz isso, ele fala: alguns correm por coroas corruptíveis, nós, porém, pela incorruptível. Mas todos correm. Todos estão correndo por uma coroa. Todos nós estamos em uma corrida. Alguns podem ganhar a coroa aqui. Eu vou dizer para você, eu anseio ganhar essa coroa na eternidade. Porque é isso que vai fazer a diferença. Irmão, eu vou dizer para você, seu problema não vai ser ter coroa corruptível, não. Porque isso você vai ter. Esses dias eu estava pensando comigo. Qualquer pessoa que ganha numa renda familiar mais ou menos R$1.500, em 5 anos ele consegue ter um bom dinheiro para dar uma entrada numa casa. 5 anos. Mas qual o problema? Não para pensar nisso. Não planeja, não se programa. Então jamais vai acontecer. Então, coroa corruptível não é complicado não, irmão. Portanto, eu e você devemos correr, Paulo diz, é para alcançar essa coroa incorruptível, tanto quanto aqueles que correm pela corruptível. Ou seja, Deus te chamou porque assim como você é produtivo lá no seu trabalho, o Senhor espera que você vá além nas coisas dele. Por quê? Porque você entende que essas coisas são mais importantes. Segunda coisa importante em um chamado é um sinal. Agora, entenda algo, repito para você, o sinal não vai ser algo que vai vir talvez da maneira como você espera. Nem sempre o sinal vai vir através de trovoada, trovão e voz audível. Agora, qual foi o sinal na vida de Eliseu? Ele diz no verso 19 que ele estava lá trabalhando. De repente Elias passa e joga o manto em cima dele. Interessante isso, porque você não vê Eliseu pedindo o manto somente. Mas nesse momento aqui em específico, ele diz que Elias passa e joga o manto em cima dele. Ele fala: nossa, agora, nesse momento. Então veja bem, irmãos, muitas coisas da sua vida ministerial vão acontecer quando você menos esperar. Porque o Senhor está te enxergando produtivo, Ele vai jogar um manto em cima de você e falar: você precisa ir para coisas maiores agora.
Você vê Deus dando algum talento para quem não valorizou o que tinha? Pelo contrário, na parábola dos talentos, a palavra do Senhor diz: o servo infiel que não valorizou, o Senhor tirou e deu para o que tinha 10. E a Bíblia diz: aquele que tem, muito se lhe dará, mas aquele que não tem, até aquele que não valorizou, até o que não tem, vai ser tirado. Eu quero perguntar para você: você tem valorizado aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem valorizado o que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Nesse tempo aqui, irmãos, Elias jogou a capa, porque a capa era um distintivo de autoridade. A capa era um distintivo de autoridade. E quando Elias joga a capa sobre Eliseu, significava que Deus estava chamando ele. Agora, muitos irmãos não discernem esse chamado, por quê? Porque ele não enxerga Deus nos outros. Eu já falei com irmãos: irmão, vem para caminhar mais alto, vamos romper. E muitos irmãos olham para mim e falam assim: bom, pastor, eu vou orar para ver se Deus está confirmando isso aí. Eu não estou falando que nós devemos ter uma submissão cega, sem observar as coisas, irmão. Eu vou dizer para você: se você caminha nessa igreja que eu digo é videira, de modo geral, dependendo de onde seja, se você caminha, mas não reconhece aqueles que o Senhor tem colocado no seu caminho, vou dizer para você, sua vida cristã vai ser limitada, porque você jamais vai saber discernir a voz de Deus. Sabe por que Deus não fala hoje de modo audível? Porque eu creio que não tem nenhum Moisés. Porque o dia que tiver um Moisés, aí Deus vai falar. Então eu acho que eu não estou no nível de Moisés. Ele diz que certa vez, lá na igreja primitiva, teve um camarada lá que foi ofertar. Na hora que ele ofertou, ele caiu fulminado na hora, morto. Já viu alguém enganando o Senhor? Porque eu sei que aqui na minha igreja, eu estava percebendo isso até de alguns líderes espertos, que tem o salário, mas dá o dízimo a menos, e vem entregar a menos. Agora, eu nunca vi ninguém cair morto aqui, você já viu? Mas deve ser porque ainda não tem Pedro no nosso meio, porque o dia que tivesse, pode ter certeza que cai. Então, como nós não estamos nesse nível ainda, precisamos aprender a ouvir o Senhor. Quero te perguntar, presta atenção: quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus claramente, que você discerniu, não, isso aqui é Deus falando comigo? Irmão, eu quero dizer para você, Deus quer falar conosco muito mais do que nós pensamos. A voz do Senhor quer ecoar no nosso coração de maneira muito mais constante do que você pode imaginar. Então veja bem, todo sinal é marcado por um chamado. Agora, não são todos que foram chamados por um sinal, e não são todos que são chamados para tempo integral. Ele diz que existe o rei e o sacerdote. Quem é que bancava o sacerdote? Era ele mesmo? Não, era o rei. Então veja bem, alguns têm chamado para ser rei, ou seja, Deus vai prosperar os seus caminhos, vai abençoar os seus negócios. Você tem um chamado de Deus, mas você vai ser um supridor da obra. Existem outros que são sacerdotes, ou seja, que vão cedo ou tarde se dedicar exclusivamente à obra do Senhor.
Fala para o seu irmão: e aí, irmão, você é rei ou você é sacerdote? Verso 20, a palavra do Senhor diz: então deixou estes os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Ou melhor, perdi o texto aqui, rapaz. Perdão, verso 20, comecinho. Então deixou estes os bois e correu após Elias. Terceira coisa que aconteceu foi uma atitude. Uma vez, irmãos, que estamos percebendo o chamado do Senhor. Então como é que esse chamado vai acontecer, pastor? De maneira clara. Às vezes, querido, você vai estar lá no seu dia a dia, sua célula não está rompendo, e o Senhor está te chamando para algo maior. O Senhor está te chamando para levar a sua célula a romper. E essa voz do Senhor vai ecoar dentro de você, ou através do seu discipulador, ou através do seu pastor. Porque às vezes sua célula está parada, as coisas não estão acontecendo, às vezes as coisas não estão rompendo. Então o seu pastor, o seu discipulador, ele vai chegar para você e falar: irmão, nós precisamos ir além, precisamos romper aí. Então vamos fazer um projeto aqui. Na hora que isso acontecer, isso é uma confirmação de que o Senhor está te chamando para um tempo novo. Agora, nesse tempo novo, o que deve ser feito? Precisa se tomar uma atitude. Lembro uma vez no começo da igreja, o ano passado que eu estruturei fiz um texto estruturando a organização de um semestre para uma célula. E estruturando isso, organizando, fiz o texto, enviei para alguns. Mas anteriormente eu já fazia isso, mas não tinha essa estrutura. Eu lembro quando eu liderava a rede, pedia para o irmão: traz o projeto. No dia de entregar o projeto, o irmão fala: pai, que eu não tive como, é que teve isso, teve aquilo, aconteceu aquilo outro, né? Tive problema, eu não sei como é que é isso, eu sou meio indouto, ou seja, eu não tenho muita cultura, eu não sei lidar com um computador. Então você vai ver, querido, que na maioria das vezes, quando o chamado não está claro, nós temos a tendência de ficar arrumando desculpa. Sempre vai ter uma coisa: sabe o que é, ô líder? Eu não fiz o projeto porque eu não sei. Mas algum dia você procurou saber? Porque eu vou dizer para você, querido, no nosso meio você tem fontes. Agora, a fonte você bebe dela se você quiser. Agora tem irmão que quer reinventar a roda. Querido, presta atenção. Existe um caminho simples, que irmãos que vieram antes de nós, há 7 anos atrás, quando eu liderava a célula, já havia uma fórmula para levar a célula a crescer. Então tem um meio. Esses dias, estava conversando com o irmão, mostrando para ele um desses textos. Ele olhou para mim e falou: pastor, rapaz, isso aqui é bom demais, isso aqui é fera, rapaz. Quanto tempo que existe isso aqui? Eu falei: deixa eu contar aqui, 7 anos. Eu nunca vi isso aqui. Por quê? Porque a gente desconsidera as fontes. Irmão, presta atenção, começa a valorizar as fontes que o Senhor tem colocado no seu caminho. E uma vez que você identificar uma fonte, tenha uma atitude, seja radical. No momento em que Elias chamou Eliseu, você não vê Eliseu pestanejando em responder. A Bíblia diz que imediatamente ele deixou os bois e foi seguir Elias. Eu quero perguntar: você tem seguido Elias?
Quem que é Elias? Elias é o seu pastor, é o seu discipulador, o seu líder de célula. É aquele que tem te treinado. Chacoalha o teu irmão e fala para ele: irmão, você tem seguido Elias? Chacoalha ele. Você tem seguido Elias? Não tenta ser esperto demais da conta, não, irmão. Vai pela simplicidade. Escuta, reconhece aqueles que o Senhor tem colocado diante de você. Reconhece que você vai prosperar. Se submeta. Tem irmão que quer entender tudo. Você tem que trazer 10 motivos para ele porque que ele deve levar a célula a crescer. Irmão, tem coisa que você não tem que ter motivo, apenas faça. Existem coisas que você não vai enxergar agora. Minha filha, esses dias, minha esposa fez 4 bifes, colocou no prato. A Giovana pegou e já foi de uma vez, falou: não põe. Ela emburrou. Aí eu fui e peguei 2. Mas pai, que negócio é esse? Então eu não posso pegar primeiro e você ainda põe 2? Eu não posso comer por quê? Escuta, querido, muitas coisas faça simplesmente porque o Pai manda. Porque lá na frente você vai ver o resultado da honra do Senhor vindo sobre a sua vida. Eu não quero saber de muita coisa, não. Paulo diz que aquele que sabe muito ainda não sabe como convém. Quem quer saber demais geralmente não sabe nada. Será que você tem sido esse modelo de líder? Às vezes o discipulador, o pastor marca um treinamento de anjo da guarda. Já está há 4 anos na igreja. Fala: de novo treinamento de anjo da guarda? Para quê? Tão simples, só pegar 4 lições lá e fazer. Agora, deixa eu te perguntar, querido. Quantas pessoas que você consolidou estão na igreja? Já parou para pensar porque talvez muitas pessoas se percam? É porque talvez no nosso meio tenha muitos irmãos que pensem dessa forma. Não é querendo me gambar não, né? Mas eu vou dizer para os irmãos, eu olho para algumas coisas da minha vida e eu me orgulho disso. Eu orgulho ver irmãos, por exemplo, como Célio, Doroteia, Miquel, foram irmãos que eu praticamente, no caso dos 3, foi eu que ganhei, consolidei, treinei e hoje continuam crescendo. Sabe o que a Bíblia diz? Que uma geração louvará a outra. Sabe quando você vai ver que o seu trabalho é aprovado por Deus? É quando ele permanece. Agora, se nós temos feito muitas coisas para o Senhor, mas nada que temos feito permanece, eu vou dizer para você, querido, temos feito na base do mundo. Porque a palavra do Senhor diz: o mundo passa e as coisas que nele há, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Se o que você tem feito não tem permanecido, avalie. Talvez o que falta? Uma atitude. Foi o que Eliseu fez. Eliseu não teve fórmulas, ele teve atitude. Fala para o seu irmão: irmão, você tem buscado muitas fórmulas? Fala para ele: é tempo de você ter atitudes. Uma vez o irmão perguntou: pastor, o que acontece? O que acontece que as coisas aconteceram assim, tão rápido no seu ministério? Eu falei: sei lá, irmão.
tenho a mínima ideia. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Todas as oportunidades que apareceram diante de mim, eu tive uma atitude. Senhor, eu estou por dentro, vou para cima. O dia que o pastor Washington me desafiou a supervisionar todas as igrejas, falei, ixi, pastor, o negócio está feio, hein? Eu não sei fazer isso não. Mas e aí, Renato, você vai? Estou dentro. Pastor Wilson separou os supervisores da cidade agora, que são os pastores de governo. No dia da reunião, não foi um negócio que ele conversou comigo antes, não. No dia da reunião que ele ia comunicar quem que eram os pastores de governo, eu já estava calmo. Falei, bom, eu não sou nenhum desses, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou já orar, porque eu quero aprender com esse irmão que Deus vai colocar na minha vida. E estava bem resolvido interiormente. Aí, 5 minutos antes de começar a reunião, ele falou, Renato, eu escolhi você também, eu quero saber se você aceita. Eu falei, pastor, demorou, estou dentro. Eu falei, mas o senhor está certo mesmo? É isso mesmo? Está brincando não, né? Ele falou, não, estou falando sério. Eu falei, demorou. Deus sabe, irmãos. Oh, Jesus, queria eu ser capacitado para essas coisas, mas não sou não. Eu não estou nem aí, não estou nem aí para a minha capacidade, eu estou aí é porque aquele que me chamou, ele é maior que eu, e é isso que importa. Aquele que me chamou, ele vai dar todas as ferramentas que eu preciso. Não estou nem aí. Às vezes, irmão, vou dizer para você, às vezes eu me assusto com algumas convicções que eu tenho. Que eu estava falando com o irmão esses dias. Falei, irmão, se todos os líderes desistissem, eu ficava aqui nessa igreja, nem que fosse sozinho, mas não abria mão, porque Deus me chamou para esse lugar. Agora, é óbvio, não quero que ninguém desista. Pelo contrário, quero que os irmãos permaneçam, frutifiquem. Mas meu chamado não está ligado a alguém responder ou não, está ligado à convicção do Senhor, porque se foi Ele que me chamou, é Ele que vai me capacitar, e se foi Ele que te chamou, certamente Ele vai te capacitar. Olha para o seu irmão, chacoalha ele e fala assim, irmão, o Senhor vai te capacitar. Fala para ele, olha bem no olho dele e fala assim, será que você tem disposição de não retroceder? Olha para ele e fala assim, irmão, será que você tem coragem de levantar sua mão e dizer agora, Deus me escolheu? Aleluia. Então bata no peito e fala, Deus me escolheu. Mas para quê, pastor? Para quê, pastor? Para ser anjo da guarda. E fica, não, anjo da guarda, eu sou anjo da guarda, rapaz, só falta asa. E tem que ser um anjo da guarda daqueles injuriados. Por quê? Ele vai lá na bocada pegar o cara que está fumando, ele vai lá no meio da favela, ele vai lá na empresa, aonde tiver ele vai buscar, porque ele entende que nenhum daquele que o Senhor deu ele vai perder. É isso que é anjo da guarda. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Essa santa indignação que você precisa ter. Deus me chamou. No dia que o negócio estiver mal, olha no espelho e fala, Deus me chamou, eu sou líder, eu não retrocedo, eu não paro, eu vou avançar, eu vou romper. Sabe, não existem aquelas questões que você olha e fala assim, nossa, eu sou líder, estou fazendo ainda essas besteiras. No dia que você olhar para isso, você fala assim, dificuldade, limitação. Quero dizer para você, hoje é a última vez que você vai aparecer diante de mim, porque o Senhor me chamou, eu vou vencer você, eu vou colocar você por terra. Precisa dessa indignação. Então às vezes, irmãos, nós ficamos muito na brisa, nós parecemos maconheiro crente, quer ficar na brisa da glória. Mano, que glória o culto, hein? Que culto domingo, velho. Nossa, mó brisa. Aí chega na cela, irmãos, curta a glória, dá uma cheirada na glória. Vou dizer para você, ficar doidão no meio da glória é bom também, mas você precisa de atitude para levar a sua célula a crescer e multiplicar.
irmãos precisam de uma referência, de atitude, de posicionamento. Vai para cima. Deus te chamou, querido. Rompe com o pecado, rompe com a limitação. Olha para essa limitação e fala: acabou para você, eu sou escolhido de Deus. Irmão, tem dia que eu dou uma de doido em casa. Deus sabe disso. Eu fico no chão lá e bato: acabou, acabou, acabou. Mas eu quero ter plena convicção de que eu vou romper. Não fui chamado para retroceder. Pastor, mas é fato que nem sempre nós vamos avançar. É verdade, mas não fui chamado para retroceder. Então embica o pé e fala: eu não retrocedo. Aí o diabo vai falar para você: mas você não vê, as coisas estão difíceis. Fala: não importa, eu não retrocedo. Eu não arredo o pé do que o Senhor tem para mim. Sabe, se disponha. Olha para o seu irmão e fala: e aí, irmão, você já teve uma atitude com respeito ao seu chamado? Terceira coisa que nós vemos na vida de Eliseu são vínculos. Eliseu prezava por vínculos. Não era alguém desconectado. Então ele pede lá para Elias. Fala: Elias, deixa primeiro eu despedir do meu pai e da minha mãe. Agora você vê, já existiu situações que o Senhor Jesus recebeu o mesmo pedido. Ele falou: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Por que para um foi uma coisa e para outra é outra agora? Porque Eliseu, ele não tinha base na vida dele em cima dos vínculos, mas ele tinha vínculos por conta de que ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. Ele era alguém que tinha vínculos. Quero perguntar: você tem vínculos? O que são vínculos, pastor? São relacionamentos dentro da igreja, inclusive fora dela também. Pastor, eu tenho, mas o senhor ficar pregando toda vez que quando o parente chegar em casa tem que deixar claro para ele que tem compromisso, aí não dá, aí não vai ninguém na minha casa. Irmãos, vou dizer para você, desde quando eu me converti até hoje, eu estabeleci algo no meu coração, de que eu ia fortalecer os meus vínculos com os meus pais e com a minha família. Eu sou muito menos presente que antes, mas eu tenho muito mais vínculo que antes. Meu pai nunca tinha feito isso, mas por vezes ele me liga: filho, eu estou ligando só para dizer que te amo. Esses dias minha mãe me ligou: oi filho, você está bem? Estou, mãe. A senhora? Estou bem. Não, estou ligando só para saber como está. Não são vínculos. Você estabeleceu. Agora esses vínculos não são estabelecidos em cima de carnalidade. O que é vínculo estabelecido em cima de carnalidade? É vínculo que você tem que ficar barganhando, senão fica dodóizinho. Isso aí não é vínculo, isso é chantagem emocional. Porque vínculo, ele perdura independente da minha presença ou não. Vínculo foi estabelecido pelo Senhor, ponto. Então, todo momento que eu posso, eu vou lá, abraço meu pai e minha mãe, fico um pouco lá com eles. Tem um vínculo. Mas eles sabem que não adianta eles ficarem entre aquilo que eu tenho que fazer, porque não o chumbo vai comer. Pastor, desrespeitando os seus pais? Não. É porque existe uma prioridade na minha vida, que é o Senhor. E se colocar Ele e o Senhor, já sei quem eu vou escolher. Eu não vou pensar. Já está claro isso para mim. E está claro para eles. Minha esposa, se ela se colocar entre mim e o Senhor, ela já sabe quem que eu vou escolher. Agora, isso é segurança para ela. Não existe maior insegurança para uma mulher de um homem que fica pestanejando entre ela e o Senhor. Ai, minha esposa falou, né? Ai,
Nossa, mas eu dedico tanta obra de Deus, então acho que eu vou ficar um tempinho com ela aqui. Pelo amor de Deus. Ensine a sua família que o Senhor é prioridade na sua vida. E eles vão avançar entendendo que você tem uma prioridade, que é o Senhor. Agora, se você não valorizar isso, meu irmão, quer dizer para você, sua vida vai ser um inferno. Porque vai existir coisas que o Senhor vai exigir de você, e vai existir coisas que a sua família vai exigir de você. E mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão se confrontar. E aí, no momento em que se confrontar, vai ficar claro quem é que é prioridade. Fala para o seu irmão: irmão, aquele que tem um chamado, ele tem vínculos. Pergunta para ele, fala: e aí, irmão, você tem vínculos fortes? Quinta coisa que nós vemos, o chamado de Eliseu, é que Eliseu, ele rompeu com aquilo que impediu o chamado. A Bíblia diz que ele pegou os bois e tacou fogo, e foi lá e deu para os outros comerem. Tacou fogo, porque aquilo ali era o trabalho dele, era o que ele fazia antes, era o que dava sustento, era o que dava suprimento. Então ele não aceitou que nada ficasse entre o chamado dele. Quero te perguntar, quantas coisas você tem permitido ficar entre o seu chamado? Quantas coisas? E como eu disse, essas coisas às vezes são boas, não são coisas ruins. Eu quero dizer para você, querido, rompa com aquilo que te impede de responder. Olhe para o seu irmão e fala: irmão, rompa com aquilo que te impede de responder. Sexta coisa, é que aquele que tem um chamado, ele tem uma visão. A Bíblia diz que Eliseu se dispôs e seguiu a Elias. Qual que era a visão de Eliseu? Era a mesma de Elias. Era mesmo. Então veja bem, com respeito à visão, existem aqueles que são pais de uma visão. Por exemplo, o pastor Aloysio, Deus deu essa visão para ele, foi ele que começou isso. Sim, foi ele que definiu esse slogan: nossa encarga é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa uma igreja. E nós, por não termos uma visão própria, agregamos a essa visão, que é a visão que o Senhor deu para eles. Então, de modo geral, na nossa vida, ele é o grande Elias. E nós estamos debaixo dessa visão porque cremos que essa visão é a visão de Deus para a edificação da igreja. Então, homens de Deus caminham debaixo de uma visão. Agora, você já percebeu o tanto de igreja que tem por aí? Às vezes você vai em igrejas que tem 30 pessoas em cima do púlpito, aquela bancada, e ninguém embaixo. Tem uns 5 lá. O que é isso? Isso é fortalecimento de ego, porque não quer caminhar debaixo de ninguém, não quer caminhar debaixo de direção. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, nós temos uma visão e nós caminhamos debaixo dela. O que nos vincula é a visão do Senhor. Porque se um dia o seu modelo de edificação, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, eu decidi aí ir para a Universal. E aí ele achou que ia ficar bravo. Eu falei: muito bom, irmão, fez bem. Ele olhou para mim: uai, pastor, mas eu estou lá só por enquanto, só porque fulano quer estar lá, então eu também vou estar lá, depois eu volto. Falei: não volta não. E falei com amor e carinho, falei: não volta não. Por quê? Porque essa pessoa, quando estava conosco, ela queria estar aqui edificando Universal. Ela falou: pastor, eu só quero ganhar, eu não gosto de cuidar de ninguém, não gosto de ter trabalho, só quero ganhar.
Eu falei para o irmão, não abra mão do cuidado. Aqui não tem como só ganhar. Não, pastor, me coloca aqui como evangelista. Fala, irmão, aqui todo mundo é evangelista. Mas também precisa ser pastor, precisa ser mestre. Aqui todo mundo é tudo. Nós edificamos o corpo inteiro. Não, pastor, eu quero ser evangelista. Fala, irmão, então não dá. Vai para lá, fica lá, não volta não. Só volta se um dia você quiser ter a mesma visão. Por quê? Não dá para andar com divisão. O que é divisão? É duas visões dentro do mesmo lugar. A Bíblia diz que o reino dividido ele não subsiste. Então se você está aqui sonhando com qualquer outra coisa, irmão, quero dizer para você, vai para lá. Primeiro, porque vai ser melhor para você, você vai ser alguém mais realizado. Segundo, porque isso é adultério. Eu não deito e durmo ao lado da minha esposa todo dia pensando em outra. Eu não durmo e acordo falando, na hora que eu olho para, caramba, viu? Não é, qual que é uma atriz bonita aí? Gisele Bündchen, Juliana Paz. Acordo do lado e falo, caramba, não é a Juliana Paz? Tem gente que ele está assim na igreja, ele dorme e acorda falando, caramba, não é o fulano? Ele vem para o culto por quê? Porque ele vem para o desencargo. Aí chega aqui, não é, ele lá vem lá falar de edificação. Porque, infelizmente, irmãos, essa é a verdade. Existem irmãos que ele só quer ouvir de prosperidade. Ainda que isso não seja vontade plena de Deus, ele só quer ouvir de prosperidade. Ele quer ouvir uma palavra que vai incentivar. Você é vencedor, rapaz. Nesses dias eu estava ouvindo eu tinha Sky, agora estou sem Sky, irmãos. É pesadelo que é isso. Mas aí eu fico rodando em programa evangélico. Esses dias eu estava ouvindo e sequentemente, uma atrás da outra. No dia eu assisti a programação, no outro, e a mesma coisa. Você é vencedor, você não para, e você não ronda, não sei o que e tal. Levanta a cabeça e tal, empina a carroça, sai da cavalinho de pau, não sei o que. Eu fico pensando, meu Deus, que é isso? Agora, tem gente que gosta disso. Então vai para lá. Vai ter esse tempo no nosso meio? Lógico que vai. Mas vai ter tempo da gente chorar também, pedindo, Deus nos dá visão, Senhor não nos deixe perder o propósito. Mas vai ter momento da gente clamar, guerrear. Agora não, tem irmão que só fica na guerra. Vai, demônio, sai, capeta, sai, não sei o que, amarra, tá amarrado. Aí você vai, as programações são sempre essas. Irmão, nós não somos assim. Temos buscado discernir o coração de Deus. Pastor, esses irmãos estão fora do coração de Deus. Eu não sei, eu sei que eu não quero estar fora. Então nós precisamos perceber. Olha para o teu irmão e fala assim, ei irmão, chacoalha ele e fala assim, ei irmão, a visão está clara para você? Terceira coisa, a Bíblia diz que Eliseu, ele se dispôs, ele seguiu e servia. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Lembro a primeira vez que eu fui, sim, logo na sequência que eu comecei a andar debaixo do discipulado do pastor Wilson. Eu estava com ele, eu vi ele vendo algo que ele queria, mas nossa, rapaz, esse negócio aqui é caro. E com certeza de longe, pastor Wilson, eu louvo ao Senhor por isso, porque eu consigo ver onde eu vou chegar.
Alguém que tem muito mais estabilidade que eu, maturidade administrativa em tudo. E eu só estava sabia que eu estava bem apertado naquele dia. Eu fui pegar o negócio e fui comprar para ele. Aí ele olhou e falou: não, de jeito nenhum você vai comprar isso aí, de jeito nenhum. Aí ele olhou bem no meu olho e falou assim: Renato, presente para mim é você frutificar. Você quer me honrar, me dê frutos. Eu falei para ele: mas eu quero honrar com presente. Ele falou: não, não aceito. Eu falei: o senhor está me impedindo de ser abençoado. Aí eu falei: caramba. Coloquei ele na saia justa. Assim, será que ele precisava daquilo ali? Não. Então veja bem, aquele que tem um chamado, ele caminha debaixo de submissão, servindo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se existe alguma coisa que você olha no seu líder e você reconhece e fala: não, esse cara aqui, isso aqui ele avançou, isso aqui ele é referência. Porque nós não vamos ser referências em tudo, isso é fato. Então, sirva. Escuta, qual foi a última vez que você deu um presente, você que é líder, deu um presente para o seu líder? Não estou falando de grandes coisas não, estou falando de honra, só isso. Às vezes você estava lá no centro da cidade, você viu um negócio e falou: rapaz, isso aqui parece com o meu líder. Eu vou dizer para você, às vezes você ganha um presente que não tem nada a ver com você, mas a pessoa fala: é sua cara. Esses dias eu ganhei uma camiseta, rapaz, bonita a camiseta. Arranquei a etiqueta. Falei: serve em mim, tenho certeza. Na hora que eu coloquei, travou aqui. Eu falei: o que eu faço agora? Já arranquei a etiqueta. Agora tem que emagrecer, não tem jeito. Então assim, se quer receber a unção, reconheça, honre. Honre. Irmão, não estou falando de dinheiro. Embora a honra ela tenha um preço. Isso é fato. Não é sempre que você vai poder fazer grandes sacrifícios, não. Eu quero dizer para você, de vez em quando você deveria fazer isso. Esses dias eu estava percebendo no nosso meio, começando por mim mesmo. Em janeiro agora um monte de irmão faz aniversário. Eu falando: nossa, eu sou tão sem graça para dar os parabéns para as pessoas. Nossa, eu preciso melhorar isso. Porque tem gente que nem liga para aniversário. Eu sei que é importante. Vou demonstrar. Sabe, irmãos, vamos viver o crescimento e a multiplicação o dia em que tivermos nas nossas igrejas um ambiente de honra, serviço. Então, veja bem, essas são as marcas de um chamado. O que marca um chamado, pastor? Quais são as marcas? As marcas são essas. Um sinal. Você tem percebido o sinal do Senhor? É a produtividade. Você tem produzido, irmão. Veja bem, quando eu falo de produtividade, não estou falando aqui de uma linguagem empresarial, não. Quantos membros? Quantas células? Não estou falando só disso, não. Isso é consequência. Estou falando de produtividade, mas de você dando o melhor, assim, de você esmerando. Sabe, estou falando desse nível de produtividade.
Você tem sido alguém produtivo? Você percebeu o sinal? Porque veja bem, se você está aqui, você foi chamado. Você não estaria aqui se você não tivesse sido chamado. Agora, cabe a você responder ou não. Você pode ouvir isso aqui, ficar do mesmo jeito, ou sair daqui falando: Senhor, o Senhor me chamou, foi o Senhor quem me escolheu, eu vou produzir o melhor que eu puder, vou me desgastar, mas minha célula vai crescer, vai romper, vou dar o meu melhor. Senhor, eu vou reconhecer os sinais, como? Através do meu líder, através do meu discipulador, através daqueles que o Senhor tem colocado na minha vida. Senhor, eu vou ter uma atitude, ou seja, eu não vou ficar parado, não vou ficar esperando as coisas acontecerem, eu vou fazê-las acontecerem. Sabe, irmão, determine isso como um alvo para você. Determine estabelecer vínculos dentro e fora da igreja. Quando eu digo fora, estou falando, sabe, às vezes seus familiares, seu pai, mas vínculo, eu não estou falando de ficar barganhando presença, não. Estou falando disso, estou falando de vínculo. Falando de ter palavras, de abrir a sua boca para liberar vida. Irmão, você tem aberto a sua boca para liberar vida? O que tem saído da sua boca? Você como líder, você é um proclamador. Certa vez o Senhor chama Ezequiel, fala: Ezequiel, acaso podem reviver esses ossos? Ele fala: Senhor, o Senhor é que sabe. A resposta do Senhor para ele foi: então tá bom, Ezequiel. Não, foi: então profetiza, proclame. A Bíblia diz que quando Ezequiel começou a proclamar, osso começou a se juntar com osso e houve um ruído. E aí a palavra do Senhor diz que faltava alguma coisa. E o Senhor manda Ezequiel: profetiza, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Sabe quando a sua célula vai começar a romper, quando as coisas vão começar a andar? Sabe quando essa pessoa que está fraquejando aí, que você está consolidando, ela vai se firmar? O dia que um Ezequiel se levantar lá e vai falar: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra, assopra, assopra sobre essa célula, assopra neste lugar. Irmão, lembra quantas vezes eu pegava a cadeira vazia lá? Deus sabe, eu chorava, célula 8 meses sem ter uma alma penada, nem uma penada ia na célula. Pegava lá e proclamava. Daqui a pouco aparece a Marta e a Tati no evento Ponte. Falei: eita, que benção, bombou, rapaz. Semana sem ninguém, agora elas veem, ó, tá bombando, 100%, 200% no evento Ponte, 2 pessoas. Aí na próxima não tinha ninguém. Eu fiquei desanimado nesse dia. Eu lembro que eu fiquei desanimado. E eu não tinha combinado não. O Ezequiel era meu discipulador. Aí nesse dia chega o Ezequiel na célula. Eu falei: quer saber, eu estou injuriado com esse negócio, não quer saber de mais nada. Aí ele começou a orar comigo. Ele começou a proclamar sobre a minha vida. Na hora que ele terminou de compartilhar, eu falei: quer saber, eu vou continuar. Naquele dia eu comecei a proclamar. Eu lembro que quando a célula estava para multiplicar, o pastor Washington deu uma palavra profética e falou: Renato, eu vejo você entrando numa casa e pessoas sendo libertas. Eu falei: nossa, rapaz, isso aí vai ser bom, acho que vai acontecer essa semana, pastor, tem uma visita para fazer. Aí cheguei na visita, lá na hora que eu piso o pé, não tinha ninguém. Tinha uma velhinha carcomida lá. Eu orei pelo rapaz, pela velhinha, não aconteceu nada. Saí frustrado aquele dia, mas continuei crendo. E sabe, irmão, o Senhor foi fazendo grandes coisas. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, da sua boca tem que sair vida. Então eu queria que você erguesse suas mãos nessa hora. Sabe, você foi chamado para liberar a vida de Deus. Erga suas mãos.